Olá, eu sou a professora Kaline, professora de História e Geografia, e hoje nós vamos continuar falando um pouquinho mais sobre Grécia Antiga. Vamos falar mais especificamente sobre a educação nas duas principais cidades gregas, Atenas e Esparta, e as diferenças dessa educação em cada uma dessas cidades. Bem, Atenas, basicamente, ela só educava em escolas ou com tutores os meninos, já que as mulheres tinham uma vida mais reclusa, mais doméstica, voltada para os filhos. Então, os meninos, a partir dos 7 anos, poderiam frequentar um tipo de escola, certo? Os mais ricos, eles possuíam tutores, chamados pedagogos, que ensinavam as crianças em casa. Esses tutores muitas vezes eram escravos também, Escravos adquiridos por dívida. Ou seja, eram pessoas que antes eram livres, geralmente comerciantes, e que haviam sido escravizados por não pagar empréstimos feitos, E eles acabavam virando professores dos filhos dos seus donos, certo? Então, o que se aprendia, na cidade de Atenas, uma cidade que é muito conhecida por questões como a poesia, a retórica, a filosofia e a política, Ou seja, por um conhecimento mais intelectual, Então, se aprendia coisas como educação física, se achava muito importante, o exercício do corpo também, não só da mente, certo? Se aprendiam coisas como a retórica, ou seja, como se falar bem, como ter um pensamento rápido, poesia, se aprendia música também, Então, é uma educação muito diferente da que a gente tem hoje, dividida por disciplinas, Quando os meninos eram mais velhos, eles frequentavam outros tipos de instituição mais parecidas, vamos dizer, num molde mais parecido com a escola, já que não era mais em casa. E nesses lugares é que eles aprendiam mais sobre a filosofia tão famosa em Atenas e sobre a política também, Nós também vamos ter nesse período um sistema chamado de liceu, que é justamente essas instituições, e que é por isso que hoje nós temos muitas escolas de ensino médio também que levam esse nome de liceu, em homenagem a essas, podemos dizer, escolas da Grécia Antiga, de Atenas, Quanto a Esparta, nós vamos ter uma educação muito mais voltada para o exercício físico. Era uma sociedade muito militarizada, ou seja, os homens se preparavam a vida toda para a guerra e estavam sempre indo para a guerra, não era só uma questão de preparação. Então, os meninos e as meninas ficavam sob a tutela do pai e da mãe até os 7 anos também, que nem na Grécia, que os estudos começavam aos 7. E a partir dos 7, eles eram entregues ao Estado, ao governo de Esparta, e começava um processo de treinamento, certo? As meninas aprendiam arco e flecha, dardo, salto, natação, corrida, isso até os 12 anos, quando voltavam novamente para casa, e esperavam um período ali de se casar. Já os meninos vão aprender, além dessas coisas, também vão aprender táticas de guerra, como se defender, como atacar, porque efetivamente eram eles que iam para a guerra, Com 12 anos, eles passavam por uma prova, em que se eles passassem nessa prova, eles continuariam o seu processo de educação, Basicamente, esses meninos viviam em acampamentos, enquanto estivessem sendo educados pelo Estado, com pouca quantidade de comida disponível, porque se achava que as pessoas gordas, fora de forma, era algo que não deveria ser admitido, Então, muitas vezes, esses meninos eram incentivados, por exemplo, a roubar para comer, E era um incentivo mesmo dos próprios treinadores, já que quando você rouba sem ser pego, você tem sucesso em algo, E uma maneira que você provavelmente teria que fazer para sobreviver estando em guerra. Esses meninos também andavam descalços para fortalecer ali a solado do pé, Também andavam com pouca roupa, mesmo no período de frio, para caso estivessem em guerra, num lugar em que não tivesse como se proteger, eles não tivessem esse problema, dessa questão de passar frio,
Então, esses meninos vão ser treinados de uma maneira muito rígida, né? Vão apanhar frequentemente dos monitores, né? E das pessoas que eram responsáveis pelo treinamento deles. E aos 17 anos eles passam por uma última prova, né? Que se eles sobreviverem a essa prova, eles se tornam oficialmente soldados da cidade, ganham pequenas porções de terra para viver, né? E a partir disso eles têm até os 30 anos para se casar, que é quando eles se tornam oficialmente cidadãos, e é obrigado então que eles constituam família e estejam casados para isso, né? Então a gente percebe que é muito diferente a educação de Atenas para Esparta. Primeiramente porque em Atenas as meninas não conseguem, não podem ter nenhum tipo de educação que não seja aquelas com a mãe delas sobre as tarefas domésticas. Já em Esparta, as meninas têm um treinamento também, e elas também aprendem sobre as regras da cidade, as leis, os costumes, né? Na primeira etapa, dos 7 aos 12 anos. Enquanto em Atenas se foca muito mais na questão também intelectual, apesar deles também acharem que a saúde física é importante, ou seja, a educação física é importante, né? Em Esparta nós vamos ter um enfoque muito maior justamente nessa educação física do que na intelectual, certo? Então, gente, nós vamos ficando por aqui. No próximo vídeo nós damos continuidade ao nosso assunto ainda sobre a Grécia Antiga.